levanta-te. É capítulo 17, versículo 8. A viúva de Saré. Isso. Saré. Acharam? Amém. Tá bom, vamos começar então. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei, presta atenção, eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta, chegando à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: traz-me perto dela a trazer. Ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, e nem um bolo tenho, senão somente um punhadinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê o que apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias disse: não temos, vai, faz como a tua palavra. Porém, ela fez primeiro o bolo pequeno, traz-me a mim, depois para ti e teu filho, porque tem. Mas Elias está me pedindo esse pão? Que nada, eu vou dar, é para o meu filho. Não. Prioridade é Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus. A Aleluia. glória é só de Deus. Aleluia. Então, o que nós temos, tudo o que nós temos, primeiro, nós temos que lembrar que vem de onde? Vem de Deus. Tem gente que fala assim: mas é porque eu trabalhei, é porque eu me esforcei, é porque eu economizei. Não, se Deus não tivesse dado graça, se Deus não tivesse dado saúde, se Deus não tivesse abrido a porta de emprego, não tinha nada. Amém? Amém. Então, quando Elias falou para ela, Elias falou assim: olha, você não precisa se preocupar, sabe por quê? Porque assim você fazendo, não vai faltar a farinha da panela, não vai faltar o azeite da panela. Você pode falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na minha vida, na sua vida, parece que há uma escassez. A gente não vê saída, a gente não vê solução. De repente é um problema financeiro, é um problema conjugal, é um problema talvez emocional, talvez saúde, né? De repente, quantas famílias nós vemos hoje que não tem nem um leite para dar ao filho, não tem nada dentro de casa, como estava aquela outra viúva, né? Que Eliseu perguntou para ela o que ela tinha em casa. Ela falou: só tem um pouquinho de azeite. E de repente o Senhor então ele dá uma ordem para Elias, para que Elias ele levante dali, ele sai dali, fala: levanta-te e vai para Serepta. Ou seja, eu já preparei para você, tá vendo? Aquilo que você precisa. Eu já preparei. Irmãos, tudo de Deus entende. Só quem já, como eu, já cheguei na minha casa, muitas vezes eu tinha mais ou menos entre 9 e 10 anos de idade. Eu cheguei, minha mãe estava liderada no fogão de lenha, e as lágrimas desciam no rosto da minha mãe. E eu perguntei para ela: mãe, por que a senhora está chorando? E ela falou: nada, minha filha. E quando chegou na hora da comida, ela comia aquele tanto de pratinho assim, perto do fogão, no bolo do fogão. Meu pai fazia para nós, nas latinhas redondas de marmelada, era a nossa marmitinha. E ali só tinha um pouquinho de couve, um pouquinho de feijão e um ovinho frito.
E às vezes ela estava amamentando. Glória a Deus. Já está pronto. Nós precisamos tão somente crer, discernir a voz do Senhor e obedecer. Ele falou, vai. Então a palavra fala que ele levantou e quando ele chegou ali, aquela mulher viúva, que o Senhor com certeza já tinha ministrado no coração dela algo, porque se nós formos entender aqui, ela estava pensando que Elias estava chegando para ajudá-la, mas Deus ia usá-la para ajudar ele. Olha como que é bom o relacionamento, a comunhão, sabe, o amor. Quando nós entendemos que um está precisando, vem o outro e ajuda. Então ali estava aquela mulher, agora apanhando ali um gravetinho para preparar para ela e para o filho dela a última refeição. Irmã, assim diz o Senhor, ó, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma situação, se você vê, nesse capítulo 17, nós vamos ver ali que estava um tempo de seca, um tempo de escassez. Elias estava sendo jurado de morte, porque naquela época, Jezabel ela mandava matar todos os profetas do Senhor, e Deus tinha dado uma ordem para ele ir até para diante do ribeiro, e ali o Senhor o sustentou, corvos levaram comida para ele, mas o ribeiro secou. E agora, voltando aqui para a palavra, aquela mulher, no conceito dela, no que ela tinha em mãos, ela simplesmente ia preparar um bolinho para ela, com aquele pouquinho de farinha que tinha lá e o azeite. Ela ia comer, o filho dela ia comer e eles iam a partir dali agora morrer de fome, porque não tinha mais nada. Porém, oh aleluia, a glória do Senhor, os olhos do Senhor que contempla toda a terra, os olhos do Senhor contemplou aquela mulher. E Deus então fala com Elias, fala com ela. E Elias fala com ela, antes de preparar o bolo para você e para seu filho, prepara para mim primeiro. O que o Senhor está falando com isso? O que nós aprendemos com isso? Que na hora da escassez, na hora da dor, na hora do desespero, na hora do medo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é lembrar que existe um Deus que provê, um Deus que é o nosso dono, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. É nós nos prostrarmos diante dEle e falar, Deus, Pai, eu estou aqui, a minha vida está nas Tuas mãos. Senhor, o Senhor é dono do ouro e da prata. É só o Senhor que tem poder, Senhor, para mudar essa situação. Nós não temos onde tirar. Mas às vezes nós começamos o quê? A questionar, a murmurar, a reclamar. Antes, não preocupa com a vida da Antonella, porque tudo para a Antonella já está pronto. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque nós servimos um Deus provedor, nós servimos um Deus de misericórdia, nós servimos um Deus, amados, aleluia, que joga por terra os inimigos das nossas almas, como o salmista falou no Salmos de número 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, é Ele que me faz andar em pastos verdejantes, é Ele que unge a minha cabeça com óleo, é Ele que prepara para mim, para nós, uma mesa na presença dos nossos inimigos.
inimigos. Aleluia, Jesus. É esse Deus que está aqui nessa noite. Glória a Deus. E é esse Aleluia. Deus que está falando para cada um de nós. O que, que Aleluia. você tem? O que está te afligindo? O que está te incomodando? O que você acha que você vai fazer agora e depois não vai precisar de fazer mais porque não vai ter mais jeito? Será que você já desistiu de orar pela sua família? Será que você já desistiu de falar com o Senhor, de apresentar ao Senhor a sua causa? Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. A farinha não faltou mais naquela casa. Elias ficou ali e enquanto não choveu, o azeite não parou. Ou seja, Aleluia. enquanto não veio a safra, a colheita, a chuva caiu, molhou a terra, cresceu a semente, floresceu, frutificou, aí o azeite parou. Você crê nessa palavra? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Amém, Amém? Jesus.